Bom, então ontem tivemos a primeira abordagem ao tema desta universidade, necessariamente mais genérica, mas e hoje, durante o dia, vamos começar a trabalhar algumas das áreas críticas da política para o Estado Social e as formas em que a sustentabilidade se coloca em cada um desses universos, que, como iremos ver, são bastante diferentes. E para esse efeito temos hoje connosco o Dr. Pedro Ferreira, da Universidade de Coimbra, que irá fazer uma apresentação que depois será comentada pelo João Semedo, médico e deputado do Bloco de Esquerda. E eu passava já a falar. Já agora só uma nota: a Isabel do Carmo estava prevista para este painel, mas não pode estar presente por motivos de saúde e, portanto, o painel será certamente muito bem representado. Bem, bom dia a todos. Todas uma intervenção como esta deve ser iniciada com uma declaração de conflito de interesses. E a declaração é a seguinte: eu sou a favor da existência de um SNS que reflita a solidariedade social da partilha de um recurso coletivo que é a prestação de cuidados de saúde. Isto não significa que esteja completamente satisfeito com o que temos e com a forma como tem sido feita a gestão e o acompanhamento do SNS em Portugal. Significa, sim, que comungo dos valores do SNS, gratuito ou tendencialmente gratuito no ponto de acesso aos cuidados, solidário e baseado na necessidade e não na capacidade para pagar. Um meio que a sociedade dispõe para prestar cuidados apropriados a quem deles necessita. Um meio de combate à discriminação e à desigualdade sociais. Antes de prosseguir, ou antes de iniciar, se quiserem, devo também dizer que estou aqui por duas razões. A primeira é porque fui convidado pelo meu amigo José Manuel Pureza. Sinto-me muito honrado com esse convite, completamente irrecusável, só se tiver uma doença grave como a que vai Isabel do Carmo, obviamente. A segunda é porque acredito que vale a pena discutir o SNS e considero que ainda é possível libertar toda a discussão à sua volta de alguns preconceitos ideológicos e sociais e morais, perdão. Há hoje, de facto, um preconceito social contra o SNS. O SNS existe para melhorar a nossa saúde e bem-estar, manter-nos bem mental e fisicamente, melhorar quando estamos doentes e, quando a recuperação não é completa, manter-nos tão bem quanto possível até ao fim das nossas vidas. Esta minha apresentação será, portanto, dividida, se quiserem, em 4 partes. Iniciarei relembrando os princípios e os valores que estão associados ao conceito de SNS. Por outro lado, face ao impacto financeiro da atual crise económica, ao necessário aumento das despesas com a saúde, aos custos causados pela tecnologia e pela demografia e às pressões que se exercem sobre os orçamentos nacionais, não há dúvida de que o SNS tem também de obter ganhos de eficiência. A excelência dos seus profissionais permitiu que chegássemos a indicadores de saúde de que não nos devemos envergonhar, quaisquer que sejam os países com que nos comparemos. Eu até direi, quaisquer que sejam os pressupostos, até ideológicos, que estão por trás das análises que são feitas. No entanto, também comparando com outros países, o SNS português ainda está associado a aspectos relativamente pobres, que há que melhorar, desafios que, no meu entender, aumentam a urgência de mantermos as reformas em curso, desafios, eventualmente com algumas ligeiras correções de trajetória. E por isso, a segunda parte desta apresentação, que chamei rapidamente Contributos do SNS, debruçar-se-á sobre
o ponto da situação do nosso sistema de saúde e será baseado em 2 estudos muito recentes, de dezembro. Um é uma análise que a Organização Mundial de Saúde fez sobre o desempenho do sistema de saúde português e o outro é uma análise comparada, também de dezembro, repito, que a OCDE fez sobre a sua eficiência. O objetivo desta apresentação é também partilhar convosco os resultados desses estudos e as suas principais recomendações serão necessariamente depois tópicos de discussão mais tarde. A terceira parte desta apresentação, baseando agora num outro documento, apresentarei alguns requisitos para um SNS financeira e socialmente sustentável. E, por fim, a terminar, farei uma sugestão para um melhor acompanhamento e controlo do nosso SNS. O SNS é uma grande instituição nacional. É um serviço público de saúde, respeitando os seguintes princípios fundadores. É disponível, ou está disponível para todos, independentemente do sexo, da raça, do estado de saúde, da idade, da orientação sexual, da religião, etc, etc, etc. O acesso aos cuidados do SNS é baseado na necessidade clínica e não na capacidade individual para pagar. O serviço é, por imperativo constitucional, tendencialmente gratuito no ponto de acesso. Aspira a padrões de excelência e de profissionalismo. Os cuidados prestados são, no essencial, de alta qualidade e seguros. O setor da saúde praticamente concentra, se virmos bem, a inovação, ou pelo menos inicia muitos aspectos inovadores que outras áreas, até da própria administração pública, ainda estão muito aquém. Deve fornecer o maior valor possível pelo dinheiro que os contribuintes colocam no sistema. E deve regular e publicamente prestar contas perante o Parlamento pelo seu desempenho. O SNS deve ser transparente. Estes são os princípios que podemos linkar de um SNS do nosso concretamente. Por outro lado, os valores que irão desejavelmente guiar o SNS neste século XXI são o respeito e a dignidade, isto é, cada pessoa deve ser encarada como um indivíduo. As suas aspirações e desejos na vida devem ser respeitados, assim como as suas prioridades, as necessidades, as capacidades e os limites. Compromisso com a qualidade. Devemos defender a segurança, a confidencialidade, a integridade dos profissionais e dos gestores, a prestação de contas e a boa comunicação. A dor, o sofrimento, a ansiedade ou a necessidade devem ser respondidas com humanidade. Pretendemos que o sistema permita melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas, assim como a experiência que sentem quando acorrem aos cuidados de saúde. Temos, assim, portanto, de valorizar a excelência, o profissionalismo e a inovação. O doente deve estar, de facto, em primeiro lugar. Devemos colocar as necessidades dos doentes e das comunidades acima das fronteiras das organizações. E, por fim, os recursos devem estar ao serviço de toda a comunidade e ninguém deve ser excluído. Estes são os princípios e os valores de um SNS, como o nosso. Portanto, em resumo, o SNS que pretendemos é um SNS genuinamente centrado nos doentes e nos cuidadores, que atinja a melhor qualidade
e os melhores resultados que é possível obter, se recusa a tolerar cuidados inseguros e abaixo de padrões de excelência, elimina a discriminação, reduz as desigualdades nos cuidados, coloca os profissionais como motor do desenvolvimento. O SNS é, como disse há pouco, parte integrante de uma grande sociedade democrática, sinónimo de solidariedade social na partilha de um recurso coletivo, que são os cuidados de saúde. Mas é também uma responsabilidade partilhada de utilizar estes recursos de uma forma efetiva, de modo a prestar o melhor cuidado de saúde. O SNS, ao prestar cuidados apropriados a quem deles necessita, é um meio de criação de justiça social no nosso país. Nas últimas décadas, o estado de saúde dos portugueses melhorou substancialmente. Apesar disto, existem ainda alguns desafios, em especial nas áreas da morbilidade, na chamada morbilidade evitável e de doenças não transmissíveis e na distribuição pela população das oportunidades de ser saudável. Por exemplo, a esperança de vida à nascença melhorou espetacularmente nos últimos 25 anos. Cresceu de 68,1 anos em 74 para 79,3 em 2008. Se formos ver ao longo do tempo, e a linha azul é Portugal, a linha verde e a linha amarela correspondem principalmente aos valores do melhor, do país com maior esperança de vida dentro da União Europeia há 20. E o amarelo, o pior, e aquele cor-de-rosa corresponde à média desses mesmos países, dos 20 países que constituem a União Europeia há 20. Até 74, e é muito interessante este gráfico, até 74, ou digamos 74, 75, portanto até o SNS aparece formalmente em 76, éramos os piores da Europa, ou seja, a linha azul coincide exatamente com o pior que na altura existia. Hoje estamos com 0,3 anos acima da média da União Europeia, que é 79 anos. E, portanto, o azul, e vamos ver daqui a pouco um gráfico onde o mesmo padrão se repete, o azul está a manter-se ao nível do cor-de-rosa e ligeiramente acima. No entanto, mantém-se as desigualdades do estado de saúde entre homens e mulheres e entre regiões geográficas. As mulheres vivem mais que os homens, embora vivam em pior estado de saúde nos últimos anos, com uma melhor esperança de vida livre de doença, portanto, e uma mais baixa autoavaliação do que os homens. Este padrão não é um padrão especial nosso, é um padrão que existe praticamente em todos os países. Em 2008, a diferença entre homens e mulheres era de 2008, porque, apesar de eu ter usado os últimos dados que estão disponíveis, que são de outubro de 2010, 2008 é o último ano em que está solidificada a informação já. Em 2008, a diferença entre homens e mulheres era de 6,2 anos. As taxas de mortalidade perinatal, isto é, 7 anos de vida, aqui estamos a falar em crianças que nasceram vivas, a mortalidade corresponde às que morrem no prazo de uma semana, dos que nasceram vivos, e mortalidade infantil, às que morrem no prazo de um ano depois dos que nasceram vivos, claro, portanto, passaram das piores da Europa, nos anos 80, para melhores do que a média da União Europeia há 20, em 2008. É bom lembrar que a taxa de mortalidade infantil, mais uma vez temos a linha azul, que é Portugal, a coincidir, neste caso, a linha de cima é o pior, portanto a pior mortalidade, a coincidir com a linha de cima, até ao período imediatamente a seguir,
à Revolução, portanto, a 74, 75, 76, e aí começa-se a distanciar, começa-se a descer, esta curva começa a descer, a afastar-se da verde e a aproximar-se rapidamente da cor-de-rosa, e já vamos ver em termos mais recentes, até a melhorar, a baixar a nível da cor-de-rosa. É bom lembrar que em 60, as unidades com que trabalhamos normalmente são os 1000 nados vivos, portanto 1000 crianças que nasceram vivas, 77,5% morriam após um ano. Ou seja, 7,7% das crianças que nasciam vivas morriam. Esta descida é muito mais frequente, muito mais evidente se nós pusermos uma lupa nos últimos, desde 1990, e portanto vemos que o azul continua a descer até que está com valores, neste momento, mais baixos do que a média dos mesmos valores da União Europeia a 20. No entanto, isto é bom, no entanto, os anos de vida potencialmente perdidos estavam em 40% acima da União Europeia, neste caso a 15%, e em 2013 ainda eram 20% acima. Portanto, ainda temos situações em que há anos de vida potencialmente perdidos, portanto, que não se deviam ter perdido. A mortalidade, por algumas causas de morte, até aos 64 anos, diminuiu desde 2000. Principalmente as causadas por acidentes de viação. Aquilo que aqui no desenho é o verde escuro. Doenças do aparelho circulatório, como a doença isquémica de coração, que está ali a cor-de-rosa, e os acidentes cardiovasculares, que estão ali a azul claro. A taxa de mortalidade a um mês após um AVC ou o ataque cardíaco desceram para 1/4 desde 2000. A taxa de sobrevivência para cancros detectados em estadios iniciais melhorou nos últimos 10 anos. Por outro lado, as taxas de cancro cervical e de cólon reto, a laranja, as taxas de suicídio, a azul escuro, e as mortes causadas pelo álcool, a vermelho, não melhoraram ou subiram. Portanto, mantiveram-se ou subiram um pouco. A mortalidade evitável, resultante dos cuidados de saúde e de intervenções de promoção da saúde, melhorou um pouco, mas não tanto como nos outros países da União Europeia. E Portugal continua a ter a maior taxa de mortalidade evitável de entre estes países. Nas regiões menos populosas e menos urbanizadas, a esperança de vida é menor. Continuando nos aspectos negativos, as taxas de obesidade cresceram para ambos homens e mulheres e para todos os grupos etários. E, além disto, não houve uma melhoria, como aconteceu em todos os outros países, quase todos, não houve uma melhoria na taxa de fumadores, onde uma descida relativamente grande, de 12% nos homens, foi compensada por uma subida muito grande, quase 45%, mais de 45% nas mulheres. Despesas. A despesa total em saúde tem crescido, mais uma vez é o azul, tem crescido substancialmente em Portugal nos últimos anos, em percentagem do produto interno bruto. Como aliás tem acontecido em toda a Europa. Desde 95, no entanto, o peso desse valor do PIB tem-se mantido acima da média dos restantes países europeus. Isto é importante aqui fazer um parênteses, porque normalmente este é um indicador, aparentemente um indicador considerado, apesar de ser um indicador relativo, mas um considerado quase absoluto, mas uma verdade absoluta. Como se a percentagem do PIB, 10% que nós gastemos, ou um a mais que nós gastemos de percentagem do PIB em Portugal, seja exatamente o mesmo do que 10%, por exemplo, ou um a mais que um país, como a Noruega, por exemplo, gasta.
Ou seja, o montante em si, porque estamos a falar em porcentagens, são iguais. Mas o montante, o volume de dinheiro que é necessário, que aquele acrescente, que aquela subida permitiria outras iniciativas, outra promoção da saúde, outras atividades na saúde, é, de facto, completamente diferente. Portanto, não nos devemos deixar, acho eu, não nos devemos deixar agarrar por indicadores crus como estes, que são normalmente considerados indicadores perfeitamente inocentes. De 1% a mais ou a menos num volume mais pequeno é muito menor, isso é óbvio, do que 1% a mais ou a menos num volume muito grande. E os custos das ações, os custos das intervenções cirúrgicas, os custos dos tratamentos não são muito diferentes entre si. E, portanto, além de que há outros problemas, a gente depois irá falar mais adiante. Agora, referindo só digamos, à relatividade de um gráfico como este. Em 2006, éramos o 5º país da União Europeia, há 20, com maior despesa em saúde. E eu repito, isto não quer dizer nem que é bom, nem que é mau. Era, de facto, esse valor. E é importante que a gente discuta isso também, como percentagem do PIB. Mais que nós, gastava a Bélgica, o 2006 é o último dado em que há dados já fixados. A Bélgica, a Áustria, a Alemanha e a França. Contudo, isto é muito importante, com dados desse mesmo ano, e se compararmos agora as despesas públicas com as despesas privadas, e a despesa privada engloba algumas parcelas, mas fundamentalmente, no nosso caso, é dinheiro dos nossos bolsos, aquilo que se chama out of pocket mesmo, portanto, é dinheiro dos nossos bolsos, verificamos que Portugal tem uma participação pública em saúde abaixo da média da União Europeia. Ou seja, gastamos mais do que a União Europeia relativamente à riqueza produzida no país. No entanto, quando se analisa a repartição dessa despesa entre o cidadão e o Estado, portanto, com o componente social, verificamos que somos dos países em que os cidadãos contribuem mais na União Europeia a 20. Aumentando, portanto, como é óbvio, o esforço nos agregados mais frágeis e limitando, eventualmente, o acesso aos cuidados de saúde. Portanto, as consequências vêm por aí adiante. Tendo em consideração que Portugal é um dos países que mais esforço faz, lá está a tal porcentagem do PIB, que mais esforço faz em termos de orçamento de Estado para financiar a saúde, uma das razões para esse resultado, ou que esse resultado sugere, é um eventual déficit no acesso aos serviços públicos, dificuldade de aceder aos serviços públicos e, uma sobrevalorização dos preços praticados no setor privado. É caro a medicina privada em Portugal, é caro o que se paga, é muito caro, proporcionalmente muito caro o que se paga, quer com a medicina privada, quer com outro tipo de participações, como os medicamentos, obviamente. E, por fim, um outro ponto que daqui a pouco será aflorado, há falhas críticas na informação de saúde, o que limita, portanto, o potencial de criação de políticas e de estratégias do setor, mesmo que quisessem. Portanto, dito isto, o SNS não pode deixar de ser sustentável. Os cidadãos portugueses precisam dele até para ultrapassar os aspectos menos bons do nosso sistema de saúde. Olhando para o tal relatório da Organização Mundial de Saúde, portanto, que saiu agora no fim de dezembro mesmo de 2010, sobre o desempenho do sistema de saúde português, este relatório, e eu estou mais ou menos com muito pouca edição nas conclusões, apenas mais um resumo, vou apresentar para se poder discutir mais adiante. Este relatório apresenta fundamentalmente 10 recomendações. São elas, primeiro, promover políticas de saúde
orientadas para os ganhos em saúde. Aquilo que nós ganhamos, o valor acrescentado que nós obtemos quando recorremos a cuidados de saúde. Não mais olhar, daqui a pouco vou reforçar isso, não mais olhar para a qualidade dos cuidados de saúde apenas num hospital, por exemplo, ou num centro de saúde, apenas pelo número de operações que fazem, pelo número de consultas que vão, mas por aquilo que as pessoas ganham indo lá. E para, obviamente, a redução das desigualdades. As decisões e os investimentos, diz a OMS, devem ser planeados e tomados conjuntamente com outros ministérios, de modo a contribuir para a efetividade geral da governação. Segunda recomendação, investir em atividades de promoção da saúde, para lidar com os problemas, com os fatores de risco, já falámos há pouco, em alguns, e integrar os determinantes da saúde, na saúde pública, na promoção da saúde e programas de prevenção de doenças. Garantir um maior envolvimento dos doentes e dos cidadãos, em geral, nas tomadas de decisão do sistema de saúde e liderar o seu envolvimento nas atividades do Governo. Aumentar o valor dos investimentos em saúde, estabelecendo prioridades nos cuidados primários de saúde e na saúde pública e aumentando a eficiência da prestação. Daqui a pouco vamos ver, com outro relatório, alguns detalhes que têm a ver com isto. Clarificar o papel do setor privado. Através de uma política coerente, são mais ou menos os termos que são utilizados, de enquadramento. Regulação do setor privado. Garantia de adesão à prestação pública de resultados. Eu direi, não está lá dito, essa parte é minha, principalmente quando é o Estado a financiar. Mas mesmo que não seja, prestação pública, adesão à prestação pública dos resultados. Aos padrões de qualidade e de segurança. Regras para o duplo emprego. E mecanismos de preço e pagamentos. Melhorar a coerência da cobertura pública e dos subsistemas, transformando progressivamente o papel dos subsistemas para cobertura complementar. Desenvolver mais coerência na descentralização da prestação de cuidados. Descentralizar mais a autonomia da tomada de decisão, incluindo a autonomia orçamental e a autonomia financeira. É um dos problemas graves que hoje estamos a lidar, como daqui a pouco também vou falar, principalmente porque é o único sítio, por estar tão avançado, é um sítio onde o problema se está a levantar neste momento, nos cuidados primários. Em conjunto com a prestação de contas e a gestão do desempenho. É interessante ter em conta que nós importamos, isto é interessante ver isso, provavelmente há gente muito mais competente do que eu para estar a avaliar isso. É importante ver como é que às vezes as traduções são adotadas nos outros países e qual é o peso cultural disso. Nós traduzimos accountability, que é o termo em inglês, que quer dizer prestar contas, traduzimos por responsabilização, que não é exatamente a mesma coisa. A prestação de contas tem a ver até com o tipo de funções que as pessoas fazem. Alguém que esteja a nível mais superior, numa hierarquia qualquer, mais responsabilidade, tem, de facto, que prestar mais contas do que quem está com menos responsabilidade. E, portanto, o termo responsabilização, que eu tento evitar utilizar neste caso, como sinónimo da accountability, eu acho que deve ser traduzido claramente, o português se calhar não é tão bonito, mas se calhar mais claramente, por prestação de contas, porque é isso que é, de facto. Reduzir, continua a ser a OMS a dizer, reduzir as barreiras ao acesso ao sistema de saúde. A despesa out of pocket, lá está, a despesa privada, cada um de nós paga do nosso bolso, relativamente alta, requer políticas para reduzir o seu impacto, em especial nos agregados mais desfavorecidos. Já vamos ver que se calhar não é bem isso que está a acontecer. Criar estratégias de recursos humanos para a saúde que garantam
um mix apropriado, tendo em conta a prática das profissões e as associações profissionais. E, por fim, garantir uma capacidade de informação em saúde suficiente para promover, lá está, informação, para promover a utilização da evidência no desenho de políticas e na resposta à exigência por transparência e prestação de contas. E passamos agora a outro estudo, e a análise ao CDE, que tem, obviamente, outro tipo de contexto, de contextualização, porque mas para aqui eu acho que é importante, porque apesar de ter normalmente posturas completamente diferentes da que tem a OMS, chega em muitos casos a recomendações muito próximas daquelas que estão aqui, que acabaram de ser ditas. A recente crise económica tem necessariamente um impacto importante nos orçamentos públicos, ao mesmo tempo que pressiona os sistemas de saúde para manter em curso reformas que visem conter a despesa pública nos cuidados de saúde. Surge, portanto, mais do que nunca, a necessidade de olharmos para a eficiência daquele sistema de saúde. E antes de prosseguir, e para fazer uma introdução, digamos assim, a este conceito, e porque estamos numa universidade, e a intenção é essa, é mais pedagógica do que estar aqui apenas a apresentar números, e eu gostava de chamar a atenção, e não tenho a certeza se isso é comumente apercebido por todos, gostava de chamar a atenção para 2 pontos prévios. O primeiro é que, apesar do setor da saúde ser um setor importante em termos económicos e da análise económica ser importante para se perceber o funcionamento do setor da saúde, portanto, o setor da saúde tem características próprias que justificam uma metodologia que, em alguns casos, em alguns aspectos, é diferente da que é utilizada em outras áreas da economia. Claro que há sempre quem defenda que é bom ouvir o mercado. É, no entanto, generalizada a ideia, está generalizada, pelo menos entre os economistas da saúde, nem sempre são esses que falam sobre saúde, de que o raciocínio económico, puro e duro, não se aplica nesse setor. De facto, existem vários fatores, que tornam o setor da saúde único em termos económicos. E quando eu digo único, quer dizer o seguinte: embora muitos dos fatores que eu for aqui apresentar agora também existam em alguns setores de economia, o setor da saúde é o único em que todos esses existem. Portanto, há fatores que podem existir naquele e naquele outro setor, mas todos estes só existem nesse setor. Simultaneamente. O primeiro deste fator, e que nos impede logo de saltar para a aplicação imediata de outros conceitos de economia, é a incerteza. Espero que não, mas ninguém nos diz. Nós não sabemos se daqui a 5 minutos não estaremos aqui a entrar numa ambulância do INEM para ser tratado. Daqui a 5 minutos, de certeza que não. Demora sempre mais tempo. A vinda. Não estaremos com necessidade de entrar numa ambulância. Pronto, então reformulo um bocado isso. Portanto, nós não sabemos quando é que vamos necessitar de cuidados de saúde. E podemos saber quando é que necessitamos de um bem ou de um serviço que exista por aí. Por visto, há aqui o que eu aprendi há bocado, deve haver para aqui, para aquele lado, deve haver, portanto, aqui o Dolce Vita, portanto, um bom exemplo de que, se eu precisar de alguma coisa, até posso planear, posso lá ir, etc. Com a saúde a gente não sabe quando é que precisa. Não sabemos quanto custam esses cuidados. Quanto custam. Qual é o estado de saúde? Como vamos ficar após esse tratamento? Qual é o tratamento adequado? Qual é o efeito desse tratamento em nós? Não sabemos nada disso.
E, portanto, a incerteza neste setor é muito, muito grande. Já em 63, esse senhor, Kenneth Arrow, Prémio Nobel das Ciências Económicas em 72, argumentava que a incerteza existente no setor da saúde era tal que não surgiam naturalmente mercados de seguro para cobrir todos os riscos presentes. Por isso é que eu há bocado dizia, embora teoricamente a despesa privada inclua a despesa com seguros de saúde, como esta parcela é uma parcela muito reduzida, não só porque não temos dinheiro para comprar esses seguros, mas também porque o comportamento das seguradoras, porque é permitido, porque é facilitada a sua movimentação, é de tal modo que não nos cobra determinadas situações. Isso é um aspecto importante que se houvesse uma regulação no país deveria ter em conta. Portanto, isto é consequência dessa incerteza. Na saúde, quem paga o serviço, o bem, pode ser outra entidade, e normalmente é, diferente daquela que vai beneficiar desse mesmo serviço. Quer seja um segurador, quer seja um seguro público, quer seja quem quer que seja. Portanto, logo isto à partida, logo este conceito de incerteza tem um peso muito importante aqui. Uma consequência dessa incerteza é aquilo a que se chama a assimetria da informação. Isto é, a assimetria da informação tentando usar um bocado o termo, entre agentes económicos. Isto quer dizer que uma das partes, numa qualquer relação, tem sempre uma informação relevante muito maior do que qualquer outra. Nós queixamos, nós sentimos dor, vamos ao médico. A partir da altura em que nós expressarmos aquilo que sentimos, a partir desse momento, esse médico passa a saber mais sobre nós do que nós próprios. Porque sabe enquadrar, porque sabe enquadrar os nossos sintomas, aquilo que as nossas queixas, enquadrar num contexto muito maior, sabe, portanto, começa a preparar num possível diagnóstico, começa a preparar uma possível terapêutica, etc. Isto cria-nos uma situação, enquanto doentes, de fragilidade, não só porque estarmos doentes, mas porque em termos de informação é muito inferior àquela outra pessoa com quem a gente está a trabalhar. E por isso é que em saúde se fala muitas vezes no conceito de agência. Digamos, não só uma agência de outra ordem, mas mesmo o profissional de saúde como agente do cidadão e com outras responsabilidades que não tem o vendedor da loja de ferragens ou do Continente ou o vendedor de uma agência de viagens. Não tem essas responsabilidades, de facto. Isto é diferente de outras áreas. Outro aspecto distinto é o da existência de instituições sem fins lucrativos. Muitas instituições que atuam neste setor não têm como objetivo o lucro. E mesmo as que têm, mesmo as que são privadas, e o objetivo principal não é, ou não deve ser, o lucro, e dever-se-ão ajustar aos objetivos da sociedade. Numa empresa privada, um dos objetivos é satisfazer os seus acionistas em termos financeiros. O objetivo de uma empresa, mesmo que seja um hospital, não pode ser esse o principal. Obviamente. Há uma prestação de cuidados que se sobrepõe, que deve sobrepor-se, que nós exigimos que se sobreponha a esses outros papéis, a esses outros fins. Em sistemas, outro argumento é que em sistemas económicos, nas sociedades modernas, é vulgar falar-se na concorrência, é vulgar falar-se no livre funcionamento do tal mercado, que há bocado. Em saúde, há práticas, há regras que limitam a concorrência. Há licenças várias. Ninguém pode ser médico porque lhe apetece ou porque tem dinheiro. Tem, no mínimo, que fazer um curso, tem, no mínimo, que fazer um acesso
neste caso concreto, à ordem, tem no mínimo de ser reconhecido com capacidade de prestar esses cuidados, os cuidados de saúde. Há proibição de publicidade na saúde. Portanto, o contexto em que se realizam as relações económicas não é o mesmo. Portanto, não faz sentido nenhum que se aplique de uma forma cega, ou como dizia há pouco, dura e pura aqui, com alguma ironia, os conceitos que existem, as técnicas, as metodologias, as práticas que existem noutros setores. Nós vemos os bancos a anunciar os spreads, conseguem ser melhores. Não temos. Não temos, porque é proibido, para já. Não temos um médico a dizer venha cá, porque eu consigo fazer 5 euros mais barato a consulta. Não é por acaso que não é proibido. Não é por acaso que é proibido. Há a regulação da qualidade. Há a regulação do número de prestadores, etc. Outro aspecto diferenciador é que existe um juízo de valor. No próprio consumo dos serviços médicos. Que não se encontra, esse juízo de valor não se encontra no... O meu vizinho pode ir todos os anos ao Brasil, quer dizer, a única coisa que tem é se calhar inveja dele, mas não há que ele não tem nenhuma obrigação ética de deixar de ir ou de fazer determinados comportamentos porque eu não vou, por exemplo. Noções, portanto, de acessibilidade, noções de equidade, surgem como resultado da valorização deste comportamento ético. E isto não há em muitas outras. Em outras devia haver também, mas em muitas outras não há mesmo este comportamento ético, esta necessidade, esta obrigação de haver este comportamento ético. E, por fim, a própria participação pública, a participação do Estado no setor da saúde, qualquer que seja o sistema de saúde, que Estado esse que desempenha vários papéis diferentes, sejam eles como segurador, sejam eles como prestador, sejam eles como regulador do sistema, etc. Há uma componente do Estado que não há noutro tipo de atividades. O outro ponto prévio que eu gostava de chamar a atenção é o próprio conceito de eficiência. Normalmente este conceito refere-se à relação entre o que é obtido e os recursos utilizados. Quer sejam humanos, quer sejam materiais, quer seja dinheiro. Portanto, isto é a relação entre aquilo que muitas vezes se chama os inputs e os outputs. Em saúde, este conceito é ligeiramente alterado. E em saúde nós não falamos só nos outputs. Falamos naquilo que se chama os outputs e falamos naquilo que se chama os outcomes. E este, por exemplo, é um gráfico do próprio relatório da OCDE já. A OCDE define eficiência como a comparação dos inputs quer com os resultados em saúde, aquilo que chamamos, normalmente, utilizando o termo em inglês, outputs, os outcomes, quer com a produção. Portanto, nós investimos num sistema que produz tantas cirurgias, que faz tantas consultas, produção, pura e simples, mas também investimos para que haja eficiência não só da produção, mas eficiência dos resultados. Isto nem sempre é olhado como importante. O tal valor acrescentado. O que é que nós ganhamos por ir àquela unidade de saúde? Passando então para o estudo da OCDE, esta organização, que é este também de 2010, nos últimos dias de dezembro, eles fizeram uma comparação, uma avaliação da influência de políticas de saúde e das instituições na eficiência dos vários sistemas dos 29 países que constituem a OCDE. E fizeram isso tendo em conta alguns critérios, como a eficiência e a qualidade, a mortalidade evitável por causas, preço e recursos físicos, atividade e consumo, financiamento e despesa e políticas e instituições. E, portanto, eu resumindo muito aquilo que está nesse estudo,
Destacam-se, relativamente ao sistema de saúde português, destacam-se os seguintes aspectos. Em relação à eficiência e qualidade, nós temos, aos olhos da OCDE, uma eficiência acima da média do sistema de todos, acima da média da OCDE, de todo o sistema de saúde. Isto é, em relação à forma como o dinheiro é gasto, mesmo tendo em conta a produção e os resultados, a forma como o dinheiro é gasto, a OCDE reconhece que a nossa eficiência, isto são pressupostos que a OCDE muito gosta e que podem ser discutíveis, mas de qualquer modo a OCDE reconhece que a eficiência do nosso CNS está acima da média de todo o sistema de saúde dos 29 países. Há, de facto, falhas na eficiência no setor de internamento hospitalar. Mas há baixos custos administrativos. Pensando em termos de mortalidade evitável, estamos mal, comparativamente, no que respeita às infecções, temos mais, às doenças do sistema genito-urinário e respiratório. Por outro lado, estamos melhor do que os outros países em relação a doenças do sistema nervoso e do aparelho digestivo, para além daquilo, como disse há pouco, das mortalidades perinatal. Em relação aos preços, temos uma despesa per capita com a saúde menor do que a média dos países da OCDE. Portanto, o conceito de investimento do país na saúde pode ser visto em termos de percentagem do PIB, mas pode ser visto em termos de per capita. Prestando o PIB temos os tais 10%, prestando per capita estamos abaixo. Portanto, investimos aquilo, normalmente as pessoas olham para um indicador e dizem que estamos a investir muito mais que os outros países. Portanto, não precisamos investir mais. Pensando em termos per capita, estamos a investir menos que os outros países, de facto. Em relação aos recursos humanos, temos uma densidade ligeiramente, superior de médicos hospitalares. Este estudo, estranhamente, não tem resultados sobre os médicos de clínica geral. Não sei porquê, porque são dados que estão perfeitamente disponíveis. Nós, se quiséssemos ter, tínhamos, é fácil, não sei como é que não obtiveram estes dados. E uma densidade ligeiramente inferior de enfermeiros e de estudantes de medicina, quando pensamos em 1000 habitantes. Poucas camas de agudos, que é interessante, porque durante muito tempo deram-nos a ideia de que tínhamos camas a mais e havia que cortar camas. Aparece a OCDE agora a dizer que vocês têm poucas camas de agudos, poucas camas hospitalares. E temos, os enfermeiros não gostam muito desta conclusão, mas ela está lá, rendimentos relativamente altos dos enfermeiros e baixos dos médicos. Comparativamente à média, repito, à média dos 29 países que constituem a OCDE. Em relação à atividade e ao consumo, este estudo revela menor atividade per capita, portanto, os tais por 100.000 habitantes, em consultas médicas, portanto, devíamos ter mais consultas médicas hospitalares, mais altas hospitalares e mais alguns procedimentos como implantação de próteses da anca e próteses do joelho e apendicectomias. Em contrapartida, fazemos muito mais cesarianas por 100 nados vivos do que os outros países. Relativamente ao consumo de medicamentos, consumimos diariamente mais antidepressivos, mais ansiolíticos, mais anti-inflamatórios, mais antibióticos por 1000 habitantes do que os outros países. E são prescritos menos, e que se calhar não é bom sinal, são prescritos menos analgésicos e menos medicamentos para o sistema cardiovascular. Em relação à dosagem diária de antidiabéticos por 1000 habitantes, estamos na média. A percentagem da despesa pública
como veem aqui há algumas sobreposições em relação ao outro estudo. A percentagem da despesa pública no total da despesa com a saúde está na média dos países OCDE. No entanto, a percentagem dos pagamentos out of pocket, outra vez, o esforço que os cidadãos individualmente fazem é muito alta. E há uma grande despesa, provavelmente por razões acima, grande despesa com medicamentos. A cobertura da população pelo sistema de saúde está perfeitamente na média dos países. Há pouca descentralização para entidades subnacionais, podemos chamar de governo subnacional, podemos chamar as RS no nosso caso, e pouca coerência, os termos são estes, pouca coerência na atribuição de responsabilidades entre níveis de governação. Entre vários níveis de governação ou de administração da saúde, como nós muitas vezes chamamos. E é deficitária a informação prestada ao utilizador, ao cidadão, sobre qualidade e preços. E, portanto, eles resumem em 4 recomendações. Primeira, estratégias para melhorar a eficiência no setor de internamento e para aumentar o número de consultas por médico. Combinar o sistema existente de salários médicos e o orçamento global dos hospitais com pagamento baseado na atividade. Aquilo que já temos nos cuidados primários e que ainda não temos nos cuidados hospitalares, que é as organizações, os serviços, ou o profissional a receber pela atividade que faz e não com um valor fixo, independentemente do que faz. Aumentar a disponibilidade da informação, mais uma vez, sobre a qualidade dos serviços, para criar pressão nos prestadores para melhorar a qualidade. Só havendo... Isto é importante, porque eu não falei aqui num chavão que se fala sempre quando se fala em serviço de saúde, que é liberdade de escolha. E não falei porque eu acho que a liberdade de escolha, embora possa ser considerada como algo que é legítimo para qualquer cidadão, para qualquer pessoa pensante, enferma normalmente, quando se apresenta esse texto, enferma normalmente de preconceitos também eles, preconceitos ideológicos. Isto é, eu não me sinto capaz, sequer, de exercer a liberdade de escolha enquanto não houver informação suficiente sobre como é que devo exercer essa liberdade. Isto é, se eu tenho um problema muito grave, apesar de esperar pelo INEM, eu vou para onde me mandarem. Para onde o bombeiro ou para onde o INEM me mandar. Isto não vou. Até porque se calhar não estou em condições para estar a tomar decisões. Mas se eu quiser fazer uma operação às cataratas, por exemplo, e estão aqui médicos na sala que se calhar não, que sabem de certeza muito mais do que eu, será que têm informação para saber onde é que devem ir? Será que os UC são melhores que Santa Maria, que Faro ou que Bragança? Eu não sei. Ou seja, o que me interessa a mim é ter informação suficiente para saber escolher este ou aquele e ponderar as situações, escolher este ou aquela situação, se este ou aquele local, este ou aquele prestador, se ele me der a garantia de uma coisa que para mim é muito importante e que eu próprio já senti a falha disso, que é o acompanhamento. O cirurgião é muito importante, claro que é. Obviamente que sim. Mas eu gostava de, quando fosse operado, ou quando tiver a seguir um tratamento, eu gostava de saber, eu gostava que se preocupassem um bocadinho comigo. O mínimo. É isso que eu queria. Não quero muito mais. No mínimo, que me marquem uma consulta pós-operatória. No mínimo, que me marquem uma consulta. Isso não é a generalidade do nosso país. Há a técnica, há a produção e não há resultados. E não há preocupação pelos resultados, quer dizer. Ou seja, há a preocupação de fazer tantos isto, tantos aquilo, mas não há preocupação em saber, e as pessoas como é que estão? E após um ano de um AVC, como é que estão?
tive uma situação há pouco tempo na faculdade, uma tese de mestrado, era uma pequenina intervenção cirúrgica. Eu apenas era o presidente do júri, portanto não tinha papel muito ativo, era o agulheiro, se faz dizer, agora falas tu, agora falas a segunda, não, o papel perfeitamente secundário aí. Mas li a tese, obviamente, passei os olhos antes da defesa, e quando olho para a tese, há uma coisa que me estranha, é que o aluno que tinha feito era um impacto na qualidade de vida daquela pequena cirurgia, era uma pequena cirurgia, e antes da cirurgia, tinha contactado com os doentes, e após cirurgia tinha mandado um inquérito postal, um inquérito por correio. Eu achei isso estranho. Porque um inquérito por correio, como sabem, tem todos os problemas, porque a maior parte das pessoas não respondem. Portanto, tem sempre uma taxa de respostas baixa. Quer dizer, ficamos sempre um bocadinho assim a saber a pouco quando fazemos estudos desse género. E perguntei-lhes ingenuamente, perguntei-lhes, então, mas porquê é que não contactou com os doentes na consulta pós-operatória? Porquê? Vejo o aluno perfeitamente aflito, já fiz qualquer pergunta que não devia fazer, e o orientador, por acaso era diretor de serviço, o orientador diz, não, é que nós não fazemos essa consulta. E isto é vulgar nos nossos... Aliás, só há um hospital, então diga-me qual é que faz isso, diga-me qual é que é para lá que eu quero isso, tive de precisar dessas operações. Que é isso mesmo que eu quero. Enquanto cidadão, eu quero que... Claro, repito, não é uma situação de emergência. Isso obviamente que não tenho poder de escolha nenhum. Quer dizer, acredito no sistema, acredito no sistema de referenciação, na rede, como é que se chama, na rede da urgência, tudo isso, bom, acredito nisso tudo. Ponham-me onde quiserem, que eu não tenho hipótese de decisão. Mas se eu puder ter hipótese de decisão, se eu puder programar, eu tenho que optar. Claro que se for em Faro ou em Bragança, provavelmente os meus amigos não vão lá visitar, não vão fazer tanto quilómetro. Mas se calhar, se eles me garantirem que fazem uma consulta regular, que me vêm tantos e tantos meses para ver como é que estou, como é que não estou, melhor, etc., provavelmente compensa. E isto aplica-se entre privados e públicos. Portanto, eu não estou aqui de maneira nenhuma a fazer qualquer distinção, a limitar-me apenas à pressão pública. Porquê é que se vai aos cuidados privados? Porque é fofinha a cadeira? Ou porque há algum conforto? Ou porque isso é tudo muito importante, claro que é. É muito importante. Eu gosto mais, eu gosto mais de estar sentado nessa cadeira do que nesta. Claro que sim. Claro que sim. Também só se fosse parvo é que não gostava. Portanto, eu gosto do conforto. Agora, conforto, visitas, por um lado, facilidade de visitas, e por outro lado, acompanhamento médico, acompanhamento regular, preocupação comigo, bem, eu ponho no prato da balança e, obviamente, eu pendo para o outro lado. Só que eu não sei. E isto é falha, é isto que aqui está. É falta... Desculpa, é o seguinte. É falta da disponibilidade de informação. Não há informação sobre as coisas. Informação sobre o valor acrescentado que qualquer cidadão ganha por ir a uma determinada instituição. E então, sim, se houver essa informação, isto quer dizer que está garantido a preocupação pelo cidadão, o primado do cidadão, então assim, utilizemos os conceitos de liberdade de escolha, utilizemos até o conceito de concorrência. Mas é depois do cidadão ter possibilidade de tomar decisão. E não tomar decisão por razões meramente artificiais, que é as únicas que pode tomar. E, mais uma vez, coerência, que é pedido, esforço no sentido de aumentar a coerência da alocação de recursos em diferentes níveis de governação, pode contribuir para melhorar a eficiência da despesa. Pensando na despesa mesmo. Isto agora são pontos mais pequenos. Estamos, portanto, a passar, provavelmente, por um dos momentos de maior perigo para a sustentabilidade do SNS. Face às restrições financeiras, a estratégia de optar por soluções automáticas de cortes cegos, se bem que funcionem em dispositivos mecânicos,
não são normalmente desastrosas em saúde e na própria economia. Há que definir prioridades, há que ter soluções políticas. 2 exemplos. O primeiro, a recentíssima tabela das taxas moderadoras. É uma verdadeira tabela de copagamento. É para nos ir habituando à ideia de copagamento. E temos gente muito bem pensante que defende isto naturalmente. Como se o nosso sistema já não fosse um sistema baseado num princípio em que quem tem mais rendimentos mais paga. Basta que o sistema seja baseado em impostos e se há fugas ao fisco, é uma tarefa que se calhar devia estar em prioridade número 1 pelo Estado ou pelo Governo. Mas em relação aos que pagam, é quem recebe mais, quem tem maior rendimentos, que mais paga. E, portanto, aliás, isto é uma situação que só se percebe se nós aceitarmos intrinsecamente, na nossa pele, o conceito de solidariedade. Porque senão não faz sentido. Não faz sentido, em termos meramente, sem ofensa para os merceeiros, em termos meramente de mercearia, não faz sentido que quem mais paga menos utiliza o sistema para o qual paga. Porque normalmente também é mais saudável. E, portanto, menos utiliza de facto. Não que vá a outros sítios, não é por aí. É porque o sistema normalmente é mais saudável, porque há aquela espiral, digamos, diabólica entre a pobreza e a falta de saúde, e a falta de saúde provoca a pobreza provoca a falta de saúde, e assim, e é difícil sair daí. A menos que a gente pense, e eu orgulho-me de estar num país onde isso acontece, pelo menos em princípios, o conceito de solidariedade. Eu ganho mais, contribuo mais para um sistema, mesmo que eu não use, e essa noção de usar também é uma questão que se pode ver com um bocadinho mais calma. Mesmo que eu não use mais o sistema, porque eu, se calhar, se estou a ganhar mais, também se calhar tenho uma empresa e se calhar eu não uso mais o sistema de saúde, mas se calhar os meus trabalhadores estão a usar. E, portanto, eu ganho também por aí. E, portanto, a coisa não é assim tão imediata, digamos, a aparente desigualdade. Mas, fundamentalmente, e é isso que eu queria salientar, não era entrar na lógica da mercearia, mas era, de facto, o estudar dos princípios. É aqui que eu queria ficar. E, portanto, há solidariedade do nosso sistema. E isto é fundamental pensar-se nesses termos. E se essa solidariedade começa a ser esboroada, começa a ser deslaçada, tudo cai por aí abaixo. Porque depois, se nós não incutirmos esse conceito, esse princípio de solidariedade, nada mais faz sentido. Portanto, tudo o resto, as consequências são, de facto, em princípio, muito prejudiciais para todos. Não é só para aqueles, os tais mais pobres, que têm, eventualmente, um sistema de saúde de segunda. Se formos ver bem, e aconselho-vos é um bom... Isto é a portaria, não sei quantos, 1320 de 2010. É um bom documento para ler. Porque, num episódio de doença qualquer, nem precisa ser muito grave, um cidadão pode facilmente ter de pagar 70, 80 euros e, muitas vezes, nada havia a moderar. Portanto, ele paga, como se fosse quase um castigo por estar doente, portanto, ele paga uma taxa moderadora de algo que ele não tinha nada a moderar. Não podia moderar. Portanto, o aumento continuado deste valor das taxas moderadoras está a ter, de facto, um efeito substancialmente agravado pelo contexto da crise económica e social em que vivemos. E depois, como se isto não bastasse, ainda há medidas. Ou seja, se não paga uma coima no valor que pode atingir o valor de 100 euros, e há restrição, por outro lado, para a coisa ficar perfeita, há restrição das condições de elegibilidade de desempregados e de pensionistas
para efeito de isenção de pagamento dessas mesmas taxas moderadoras. Outro exemplo que eu gostava de falar, que é mais atual, é o da portaria dos transportes de doentes, que provavelmente o objetivo era solucionar um problema que existia de negócio nesse mesmo transporte de doentes, que nem sempre eram feitos nas melhores condições, mas que veio necessariamente, e a Ministra até reconheceu isso há pouco tempo, há, sei lá, 2, 3 dias, criar situações de desistência do tratamento para evitar custos associados. E aqui a OMS, mais uma vez, no relatório, por exemplo, no relatório de 2005, mas já no relatório de 2000 falava disso, condena todos e quaisquer entraves ao acesso aos cuidados de saúde, incluindo a taxa aos utentes. Esta solução não é viável, pois contribui para a exclusão dos pobres do sistema de saúde. Em 2010, esta organização relembra que só quando os pagamentos diretos baixam para níveis de 14%, 20%, os tais out of pocket, da despesa total em saúde, é que a incidência de catástrofe financeira e empobrecimento cai para níveis negligenciáveis. Como vimos há pouco, nós estamos nos 28,5%. Portanto, o risco existe de facto. Pode-se estar a pôr em causa ou em risco o direito à saúde como um direito fundamental. E os princípios da universalidade e de tendencial gratuidade que norteiam o SNS nos termos do artigo 64 da Constituição da República Portuguesa. E, quando eu estava a escrever isto, veio-me à memória uma frase, menos batida que a outra, mas uma frase retirada do romance Romeu e Julieta: não tentem um homem desesperado. E eu acho que isto é importante começar a ter em conta. Um SNS, para ser sustentável financeira e socialmente, deve pautar-se pelos seguintes pontos: maior centralidade dos doentes, isto é, maior escolha, tal escolha informada, e controlo associados a um melhor acesso à informação sobre cuidados primários, sobre cuidados hospitalares e uma maior responsabilização sobre as decisões acerca dos seus cuidados. De facto, uma escolha consciente só é possível com mais informação e envolvimento dos doentes nas decisões. Por isso, há que avaliar os hospitais e os centros de saúde com base na qualidade do serviço, dos cuidados prestados. E há que fortalecer a voz dos doentes e dos cidadãos sobre os cuidados prestados. Maior incidência nos resultados clínicos. Pretende-se que o êxito seja medido não por objetivos burocráticos, de atingir determinados níveis ou de determinado número, mas por resultados que de facto interessam aos doentes, como a melhoria da sobrevivência de um cancro, ou de um AVC, ou da tal pequenina cirurgia que fosse. A redução da mortalidade e da morbilidade é importante, mas não é suficiente. Há necessidade de se melhorar a segurança, a experiência dos doentes ao longo de todo o processo de cuidados e de melhorar os resultados de saúde. Os resultados a atingir deverão ser clinicamente credíveis e baseados na evidência. Os profissionais e as organizações deverão ser pagos de acordo com o seu desempenho, refletindo os resultados alcançados, e não apenas a atividade e sendo um incentivo para melhorar a qualidade. Temos de deixar para trás as decisões sobre a estrutura, sobre os processos. Os temas de hoje têm de ser as prioridades políticas, estratégicas e as garantias de melhoria da qualidade. Maior empoderamento dos profissionais de saúde, através do maior controlo e autonomia dos profissionais, de uma gestão, aquilo que se chama bottom-up, de baixo, e das decisões nas mãos dos profissionais e dos doentes. Nós temos um exemplo bom de inovação organizacional que são as unidades de saúde familiar. O empoderamento dos profissionais e das organizações prestadoras de cuidados é feita através da autonomia.
Isto torna-os mais responsáveis pelos resultados obtidos, mais responsáveis perante os doentes, pelas escolhas e mais responsáveis perante os cidadãos. O que está a acontecer, por exemplo, com os agrupamentos de centros de saúde, também nos cuidados primários, é assustador. Ou seja, a falta de autonomia que está permitida, que está prevista legalmente nos agrupamentos de centros de saúde, a falta de autonomia, a falta de coragem política de descentralizar, de dar autonomia, neste caso, a grupos profissionais, está a minar por dentro o SNS e está a destruir. Não precisamos de leis. Nós estamos numa situação em que não precisamos de grandes revoluções, de grandes mudanças políticas. Temos é que mudar a trajetória do que está a acontecer. Porque se continuarmos nesta linha descendente em que temos andado, de minar por dentro a situação, podemos ficar em situações muito graves. E quem não gosta, quem não quer, por razões várias, ideológicas, de negócio, do que quer que seja, quem não quer um SNS sustentável, basta esperar sentado. E é isso que é importante ter em conta. E, finalmente, um melhor controle pelos cidadãos. Há que dar ao SNS um enquadramento coerente, estável e duradouro, no sentido de melhorar a qualidade dos seus serviços. Sendo o SNS um desígnio nacional, a própria Constituição ainda o diz, a sua sustentabilidade passa, no meu entender, precisamente pelo controle que a sociedade faça dos aspectos positivos e negativos do seu desempenho. E passava rapidamente ao último ponto, que era exatamente o acompanhamento e o controle. Para além dos princípios do Serviço Nacional de Saúde já referidos, de universal, de geral e ter em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos tendencialmente gratuito, que é o que está dito na Constituição, outros princípios orientadores deverão guiar um SNS. Deve refletir as necessidades e as preferências dos doentes, as suas famílias e dos cuidadores. Com o aumento brutal do envelhecimento em todas as sociedades, o papel dos cuidadores começa a ser muito importante e deve trabalhar em parceria com as restantes organizações, nomeadamente com o poder local e com outras organizações públicas, privadas e do terceiro setor, para melhorar a qualidade dos cuidados prestados, a saúde e o bem-estar dos cidadãos. Sinto, no entanto, que há uma necessidade de um maior acompanhamento e controlo do nosso SNS. E isto, no meu entender, deve ser feito pela própria Assembleia da República. Constitucionalmente, deve ser feito pela Assembleia da República. Ou seja, eu acho que fazia sentido que se criasse, que a Assembleia da República discutisse e aprovasse uma carta do SNS, onde estariam escritos os princípios, onde seriam escritos os valores, os direitos, as responsabilidades dos doentes e profissionais de saúde. Isto é, as garantias, sei que é um documento que está ainda pendente na Assembleia em relação às garantias, que esse serviço público dá aos cidadãos. A Assembleia da República deveria, de uma forma clara, mesmo para além do que a Constituição define, explicitar os princípios, os valores, os direitos e as responsabilidades associadas ao nosso SNS. Esta Carta deveria ser renovada regularmente, com o envolvimento dos cidadãos, das associações de doentes e dos profissionais de saúde, de modo a que as garantias dadas pelo SNS fossem ajustadas às condições económicas e sociais do país. A microgestão do SNS, essa cabe ao Governo e ao Ministério da Saúde. As garantias do que deve ser atingido pelo SNS cabem, no meu entender, ao Parlamento. O poder dos deputados deverá exercer-se também no acompanhamento regular deste SNS e na garantia de que os seus princípios e valores estão a ser respeitados. Parece-me a mim que os cidadãos que os elegeram, os deputados em geral,
exigem isso deles, ou devem exigir isso deles. Na sociedade deve exigir isso deles. Isto garantiria que os princípios e os valores do SNS seriam sujeitos a uma revisão e a uma renovação regular de compromisso. Tem de haver um compromisso, uma garantia, uma carta de garantias em relação àquilo que deve ser prestado e que se deve esperar, conforme a posição em que estivermos, de um serviço público como é, tão importante como é o SNS. Qualquer governo que quisesse alterar os princípios, os valores e as garantias dadas pelo SNS, estabelecidos nesta Carta, teria de estabelecer uma discussão pública e transparente com os cidadãos. A sustentabilidade financeira do SNS depende do controle e do acompanhamento que a sociedade mantiver. E, em conclusão, é claro que o déficit do SNS é grande e que haverá decisões difíceis de tomar. Mas, longe disso ser a razão de abandono da reforma, deve ser mais um incentivo para acelerar. A sustentabilidade do SNS passa por colocar o doente em primeiro lugar, os cidadãos em primeiro lugar e acreditar nos profissionais. Só assim se consegue mais valor pelo dinheiro investido e um país mais saudável. E isto conclui, portanto, a minha apresentação e termino com uma frase de um capítulo de um recente livro, Novo Contrato Social da Saúde, de Constantino Saclarides, porque não nos sentamos todos para conversar. Muito obrigado. Bem.